Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tradicional aula de segunda-feira, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E a nossa aula de número 284 está aqui. É uma aula para você, pai. O erro que destrói a carreira. Como vocês já estão acompanhando com uma constância maior, nosso intuito aqui na trilha do futebol é sempre orientar pais, mães e responsáveis quanto os melhores caminhos para o filho de vocês terem uma oportunidade. Logo, a nossa intenção aqui é sempre em ajudar e não simplesmente falar o que a gente acha, o que a gente pensa, mas é o que acontece no dia a dia, o que acontece nos jogos, nos treinos, trazendo aqui as informações para vocês, pais, é, fazer com que vocês consigam errar menos. Essa é a nossa intenção. Nós não temos a pretensão de falar que a gente sabe tudo, nem a pretensão de falar que tudo que a gente fala aqui é o certo, mas é o que acontece no dia a dia, que acontece de fato com teus filhos, ali com o teu atleta, quando ele está no dia a dia, e acaba prejudicando ele, tá bom? Então, nosso encontro de número 284 vai ser para falar sobre isso. Então vamos lá. O primeiro erro e o mais comum é o quê? Falar durante o jogo. Você pode ter o questionamento de falar, mas eu sou pai, eu posso fazer o que eu quiser. Você, pai, você pode torcer, vibrar, incentivar, pode levar pompom, pode fazer o que você quiser. Dar instruções, não. Porque as instruções, elas têm que ser direcionadas pelo próprio treinador, quem está ali à frente do processo. O treinador que está ali, quando você, pai, matricula teu filho numa escola de futebol ou num projeto, você está dizendo que aquelas pessoas que estão ali à frente do processo, elas são capacitadas para fazer a formação desportiva do teu filho. Então não faz sentido você matricular teu filho, você deixar ali e você não confiar no processo, que esse é um erro constante. E aqui, algumas frases que pode parecer que não faz diferença, mas que eu sei que vocês pais falam, né? Joga para frente, olha o marcador, chuta, chuta, por que você não passou? E são coisas que são naturais. Até porque pais só existem dois tipos, né? Os emocionais e os racionais. E eu nunca vi um pai conseguir ser 100% racional na hora que tá acontecendo o jogo, porque você fica emocionado, você quer falar, você quer ajudar de alguma maneira, mas tem que tomar cuidado porque isso, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, acaba prejudicando o teu filho no processo de formação. Olha lá, três coisas que acontecem ao mesmo tempo. Vamos lá. Quando você fala na arquibancada, quebra a autoridade do técnico, que eu já falei aqui que o treinador é a autoridade máxima. Segundo ponto, impede o atleta de decidir. Ele tem que ter o próprio senso de tomar uma decisão, seja positiva ou negativa. Isso é um extremo diferencial competitivo para atletas de alto nível. Ele não precisar de estímulo externo, seja seu pai ou seja até do próprio treinador. Ele precisa tomar as decisões por ele. E o clube está vendo você. Quando eu falo clube, observadores técnicos, empresários, todo mundo está olhando o que está acontecendo. Quando o teu filho está numa avaliação, por exemplo, não é só teu filho que está sendo avaliado, você também. Tem um ditado que diz que o fruto nunca cai longe do pé. Se você quiser conhecer o atleta, basta você conversar 5, 10 minutos com o pai, com a mãe ou com a pessoa que o criou. Por quê? Porque o fruto nunca cai longe do pé. Vai conhecer o atleta sabendo quem deu toda a formação, educação para esse atleta se desenvolver. Você quer ajudar, mas acaba sendo um efeito contrário. O que você pensa? Olha lá, ó. Ele se sente apoiado, vai jogar melhor com dicas, com incentivos meus, né? Está mostrando que se importa. E é só um incentivo. Mas o que realmente acontece? Olha lá, ó. O atleta se sente vigiado e não apoiado. Trava, tenta acertar para você e não para o jogo, e não para ele si só, né? De uma maneira geral. Mostra que não confia no processo e a interferência direta na decisão dele. Se ele tem que fazer um passe, um chute, ele sempre depende de alguém falando com ele. Ó, ele está anotando, você não vê. Vamos lá, ó. Eu não preciso de mais um treinador no campo. Eu preciso de espaço para fazer o meu trabalho. Quando o pai fala, o atleta olha para a arquibancada em vez de olhar para o jogo. Isso me diz tudo que eu preciso saber sobre o ambiente dele. Isso aqui é a fala de um treinador. E o que o treinador. Estou mostrando agora a visão do treinador perante as ações que os pais fazem. Querendo ou não, prejudica o desenvolvimento do atleta dentro de campo. Substitui a instrução pelo silêncio ativo, vamos lá. Aplaudir esforço, não o resultado. A gente sempre fala isso e com muita constância aqui. A gente sempre fica preocupado, na maioria dos casos, meu filho hoje ganhou o jogo, ou o meu filho perdeu o jogo.
Não é isso. Não é o resultado que importa no final das contas, e sim meta de performance, meta o que ele fez. Se ele fez mais lances positivos do que negativo, se aquilo está indo em direção ao que ele precisa fazer para se formar como jogador. Ficar em silêncio durante a jogada, aqui não preciso nem explicar. Guardar os comentários para depois, e bem depois, não logo após o jogo. Tem que ter um tempo para o atleta poder digerir o que aconteceu com ele mesmo. E confiar no processo do técnico, da escola, do projeto, porque, de novo, vocês confiam quando ele faz a matrícula, quando ele faz a inscrição, e você tem que confiar ao longo do processo. Porque o processo de formação ele dura 3, 5, 7, 10 anos. E o atleta vai sempre estar em processo de formação. Independente se ele estiver numa categoria de base ou se ele estiver no profissional. O desafio para o próximo jogo, quero deixar um desafio para vocês pais aqui, vamos lá. Assista um jogo inteiro do seu filho sem dizer uma só instrução técnica. De novo, instrução técnica é diferente de incentivo. Vibrar, torcer, comemorar, totalmente diferente. Até porque comemoração vai estimular mais. Só que sem instrução. Esse é o desafio que eu quero deixar para você, pai. E depois, comenta aqui abaixo, depois de você assistir essa aula que nós estamos dando, se você conseguiu executar esse desafio. Olha lá, aqui uma frase que eu trouxe para vocês, minha. Um pai me disse, eu só grito porque quero o melhor para ele. Pedi para ele filmar um jogo do banco, sem falar nada. No vídeo, o filho olhava para a arquibancada depois de cada bola, toque na bola. Não para o jogo, mas para o pai. O pai assistiu ao próximo vídeo, ao próprio vídeo e ficou em silêncio. Nunca mais gritou uma instrução em campo. Essa aqui foi uma fala junto com um pai que é membro da comunidade desde 2020, que ele chegou para mim e falou: mudou completamente a minha percepção sobre o que eu estava fazendo, porque na minha ideia eu estava ajudando e no final das contas não está. 3 mudanças para o próximo jogo, vamos lá. Primeiro, para vocês pais, escolha um lugar fixo na arquibancada, né? Nada a ver com superstição, mas um lugar que você consiga analisar, assistir, vibrar e passar essa energia positiva para o teu filho que está dentro de campo. Segundo ponto, combine um código de silêncio com você mesmo. Vamos fazer um teste. Quando você pensar em dar uma instrução, alguma coisa, faça um sinal. Mesmo que esteja com uma borrachinha, um elastiquinho de dinheiro, coloca ele aqui. Toda vez que te dá uma vontade de falar uma instrução, vai lá e faz assim com o elastiquinho. Se chegar no final do jogo e você tiver todo marcado aqui, quer dizer que você, por muitas vezes, quis fazer isso. Só que antes você não sabia que isso era errado. Agora você sabe que não deve ser feito. E por último, pergunte: você gostou de jogar? Isso depois do jogo. Chegar no momento que você vai chegar pro teu filho e vai falar assim, até uma pergunta bem direta, é falar: filho, você se divertiu hoje? Independente do placar, independente se ele foi bem, independente se ele foi mal, fala: filho, você se divertiu hoje? Pode ter certeza que se ele estiver sendo incentivado, diferente de ser instruído, pode ter certeza que teu filho vai falar que se divertiu. Pode apostar. Ó, esse é um erro fácil de repetir, então a gente tem que ficar controlando isso. Você, pai, internamente controle para que isso não aconteça. E a ação dessa semana é, primeiro, você assistir essa aula novamente. Você pode até não concordar com os meus métodos ou com as minhas habilidades, mas você nunca pode desconfiar da minha intenção. Que a minha intenção é fazer você, pai, entender o que fazer para ajudar teu filho. A gente está aqui para dar apoio, de maneira geral, tá bom? E o que vem na próxima semana? Como funciona uma peneira por dentro. Vocês vão saber exatamente o que os observadores técnicos procuram e que maneira vocês conseguem ajudar o filho de vocês, tá bom? Enfim, essa foi a nossa aula de número 284, o erro que destrói a carreira. Espero que vocês tenham entendido sobre como é que funciona o processo. Conta sempre com a gente, estamos sempre à disposição, tá bom? Um beijo no coração e até segunda-feira que vem. Valeu!